tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla, eu sou professora de Ciências e História do 4º e 5º ano do período da tarde, né? E nesse momento em que vivemos, aí difícil, mas porém necessário que estarmos em casa, né? Estarei fazendo com vocês, ministrando com vocês a aula de História, ok? Também para o turma da manhã, tá ok? Então, nós vamos começar hoje na apostila colorida, na unidade 2, os humanos ocupam novos espaços, ok? Aí a gente vai pular lá para a página 32, onde está falando assim, ó, a sedentarização dos grupos humanos. Os primeiros grupos humanos e suas relações com a natureza. Assim como o pai, Ita também tem uma grande preocupação com a devastação das florestas para a prática das atividades agrícolas ou de pastoreio. Em conversa com o pai sobre o assunto, após ler uma notícia de jornal, Ita ficou pensando sobre a aula de história que havia tido sobre os deslocamentos humanos, especialmente quando os nômades passaram a se fixar, tornando sedentários. Então vamos parar um pouco aí. Pessoal, pastoreio, né, para quem não sabe ou tem dúvida, é uma atividade relacionada à criação de animais como bois, cabras e ovelhas, ok? E aí ele fala também, ó, especialmente dos grupos nômades que passaram a se fixar. Então a gente sabe, a gente já aprendeu na outra unidade, que os grupos nômades eram aquelas pessoas, desculpa, que migravam, que saíam de um lugar para o outro, né? Eles não tinham moradia fixa, né? Eles iam atrás de recursos, de comida, né? Acabava aqui, ele ia para outro, né? E assim eles iam vivendo, né? E vamos falar agora a partir de quando eles começam a fixar moradias, quando eles começam a ser sedentários, tudo bem? Logo de começo aí, tem uma perguntinha que eu vou deixar aí para vocês responderem, tá? Ele fala assim, ó, a perguntinha é assim, ó. No passado, né, como eram a relação, como vocês creiam que era, como vocês acham que eram as relações entre os grupos humanos e a natureza? Né? Eu tô falando lá no passado, como vocês acham que era, né? Então vocês vão escrever nessas linhazinhas aí, ok? Aí depois a gente vamos continuar. Você já estudou que as primeiras populações nômades sabiam da importância de ter por perto áreas com recursos naturais para a sobrevivência do grupo. Eles coletavam vegetais e recursos comestíveis, materiais para fazer artigos pessoais e ferramentas, além de caçar e pescar para complementar a alimentação. Como os recursos acabavam nas proximidades, os grupos migravam para um novo lugar com mais alimentos. Então é isso que eu expliquei para vocês. Os nômades, eles moravam nessa região. Quando esses recursos começavam a ficar escassos, ficavam poucos recursos para eles sobreviverem, eles iam mudar para onde eles achavam que tinham mais recursos, ok? Ao longo do tempo, os grupos humanos perceberam que sempre que possível deveriam seguir o curso de águas, rios e riachos, né? Pois esses locais eram fontes constantes de água e alimentos. No passado, geralmente o deslocamento das populações de uma área para outra permitia que a fauna e a flora desses lugares se recuperassem, né? Então, eles viviam ali, eles deixavam escassos aqueles alimentos, mas ainda assim a natureza recuperava aquilo, né? Eles deixavam escasso, mas eles não acabavam, não extinguiam, né? Não deixavam extintos, né? Não eliminavam aquilo lá, né? Então ia recompor tudo aquilo todos aqueles recursos que eles retiravam, ok? Com o tempo, os grupos humanos foram aprendendo a viver em diferentes ambientes e paisagens, desenvolveram técnicas e criaram ferramentas que nos auxiliavam na tarefa diária de sobrevivência. Aí, embaixo aí, tá falando assim, ó, discutindo o presente. Karaipapa explicou ao filho que, embora os grupos humanos do passado não tivessem plena consciência sobre preservação, de certa maneira, eles agiam respeitosamente com a natureza, que ela fornecia tudo o que eles necessitavam para sobreviver, né? Então, ó, aí com base no conhecimento de vocês, essa é uma pergunta de uma resposta pessoal, ok? Então, com base no conhecimento de vocês, né? Vamos responder aí a perguntinha 1. Vamos fazer, na verdade, um textinho, né? Um pequeno texto sobre os seres humanos atuais e a sua relação com o meio ambiente. Como que é, né, a relação de hoje em dia, de nós seres humanos, né, dos humanos de hoje em dia, os humanos atuais, né? Como que é a relação nossa hoje em dia com o meio ambiente?
Aí vocês vão fazer um pequeno textinho nessas linhazinhas aí de baixo, ok? Mais pra frente a Pro vai estar fazendo um vídeo de correção de todas as questões que aparecerem aqui, tudo bem? A domesticação didática da agricultura. Ita quis saber mais do pai sobre por que os primeiros grupos humanos, sendo nômades, passaram ao longo do tempo a praticar a agricultura e a domesticar animais, fixando-se em determinados locais. Além disso, queriam saber também como em diferentes lugares do planeta foi possível encontrar o mesmo tipo de alimento. Para satisfazer a curiosidade de Ita, Karaipapa mostrou a ele o mapa abaixo e fez as perguntas a seguir, né? Então nós temos um mapa aí, né? Falando assim, ó, o início da domesticação de animais e da agricultura. E embaixo nós temos uma legenda aí do que foi, do que tinha, né? Nesses lugares o que tinha aí na época, né? Algodão, arroz, aveia, batata, centeio, feijão, e onde cada coisinha dessa era cultivado na época, né? Onde cada recurso desse era cultivado na época, ok? Nas terras da América, onde o Brasil está localizado, quais eram os produtos mais cultivados e os animais domesticados pelos humanos? Aí é a nossa primeira pergunta, né? Nas terras da América, onde está localizado o Brasil. Então, vocês vão lá no mapinha, vão localizar lá onde está o Brasil, e vocês vão olhar lá para Pro, quais os produtos mais cultivados e os animais que eram domesticados pelos humanos, né? Aí vocês vão escrever nessas linhas aí de baixo, ok? Na segunda, tá perguntando a mesma África. Então, vocês vão lá localizar a região da África, né? E vão colocar lá para Pro também quais foram os principais produtos cultivados e os animais domesticados. Tudo bem? Aí, na terceira perguntinha, ele fala assim, ó. Como podemos explicar o cultivo de um mesmo alimento como painço, né? Painço é uma espécie de grão, né? É um grão amarelinho, né? Arredondadinho. Ele é da família do milho, né? Alguns papais, aí, alguns vovôs, né, de tios aí de vocês, muitos usam como alimento para pássaros, né, passarinhos, né, mas ele também servia na época aí também para alimentação, ok? Então a pergunta é assim, ó, como podemos explicar o cultivo de um mesmo alimento como painço em lugares diferentes e distantes, como na África e na Ásia? Né? Como será que ele surgiu na África e na Ásia? Como será que foi feito esse plantio, né? Por que será que ele teve ali nos dois lugares? Aí vamos ver aí as respostas. Os primeiros humanos sabiam que para onde iriam não havia alimentos que estavam acostumados a comer, né? Em função do deslocamento humano pelos diferentes territórios do planeta, os primeiros humanos levavam consigo esses alimentos para a própria sobrevivência, principalmente quando passaram a cultivar, né? E o terceiro, um grupo humano queria compartilhar com outros alimentos encontrados nos territórios por onde tinha passado. Então, com base aí da perguntinha do painço, né? Como que ele fazia para ter na África e na Ásia? Qual você acha que dessas 3 respostas é a correta? Vocês vão lá e vão fazer um xizinho, ok? Aí a perguntinha 4. Qual é a razão, então, de os grupos humanos terem passado a cultivar vegetais e a domesticar animais? Aí por que vocês acham, né? Qual a razão, né, que os primeiros grupos humanos teriam essa necessidade de cultivar vegetais e domesticar animais? Aí vão escrever aí na linhazinha da pergunta 4 também, né? Ita ouviu a explicação do pai e entendeu que ao longo do tempo os grupos humanos perceberam que depois de migrarem e retornarem para o mais já conhecido por eles, né, alguns vegetais descartados por eles haviam crescido novamente, ok? Então, alguns grupos se aproveitaram desse conhecimento e passaram a selecionar os vegetais que mais consumiam e a levar as sementes dele para onde quer que fosse. Sempre que ficavam por mais tempo em um novo lugar, experimentavam cultivar o vegetal. Em determinadas situações climáticas e de solo, as sementes germinavam e davam origem a novos vegetais. Essa constante aprendizado possibilitou às populações humanas do passado aprender muito sobre os vegetais que podiam ser consumidos, as plantas que germinavam com mais frequência, o melhor solo, o melhor clima, entre outros aí, né? Aí nós temos aí uma perguntinha 5. Observe novamente o mapa lá da página 34, ok? E veja qual parte do planeta cada vegetal tem sua origem. Eles fazem parte de uma alimentação diária da população brasileira. Então você vai ver assim, o que mais a gente come?
aqui a população brasileira, de que mais a gente come, que se alimenta aqui, né? Aí vocês vão escrever lá quais são esses alimentos, tudo bem? Ita queria saber mais sobre a domesticação de animais pelos primeiros humanos. O pai explicou a ele que essas pessoas também perceberam que alguns animais selvagens poderiam ser criados em cativeiro para servirem como alimento, transporte ou para trabalho. Assim, os grupos humanos passaram a criar porcos, aves, cavalos, bois, entre outros, né? E esse processo todo ficou conhecido como a domesticação de plantas e animais, né? Os grupos humanos permitiu, né, que os grupos humanos permanecessem por mais tempo em determinados lugares, ok? Aí eles poderiam ter uma maior variedade de alimento, né, para eles poderem consumir. A prática do pastoreio, provavelmente, foi desenvolvida antes da agricultura, porque ela não necessita de que os grupos humanos permaneçam por longos períodos em um determinado local. Assim, enquanto faziam as migrações, esses grupos levavam consigo os animais. Então, diferente das plantações, que as plantações são fixas, elas são plantadas ali naquele determinado chão, eles dependiam de estar ali para poder esperar a colheita, né? Com os animais, não, né? Nós vemos aí, ó, que eles levavam consigo os animais, como as cabras e as ovelhas, né? Que elas iam seguindo, né? Pastando com os seus donos, né? O processo de assentamento aconteceu aos poucos, ou seja, com o tempo os grupos humanos foram ficando mais tempo em cada lugar, até fixarem moradia por tempo definido, né? Então eles migravam, eles foram começando a ficar mais tempo num lugar, mais tempo aqui, até que eles fixaram moradia aí por tempo indefinido. Ita quis saber mais sobre os grupos sociais que praticavam a agricultura e a criação dos animais ao longo da história. Na imagem ao lado, na atividade 5 da página anterior, ele percebeu que antigamente não só os homens tinham a responsabilidade de obter alimentos, né? Foi quando Caraipapa disse a ele que a participação feminina, né, em atividades como essa ocorrem até os dias de hoje, né? Não só os homens poderiam ali plantar ou pastorear, mas que as mulheres também podiam fazer isso, ok? Aí, pessoal, nós temos umas perguntinhas, assim, ó, outras leituras. Leia a seguir uma notícia que o pai de Ita mostrou ao filho sobre a participação feminina na agricultura nos dias de hoje. No município de Santa Teresa, em Tocantins, está a comunidade quilombola Barra do Arroeira, né? Formada em meados da década de 1930, a comunidade reúne cerca de 97 famílias que produzem de tudo um pouco. Arroz, feijão, mandioca, abóbora, inhame, batata doce, hortaliças, além de criarem galinhas e porcos. O modo de produção da comunidade da Barra da Aroeira segue os princípios da agroecologia. A maior parte dos alimentos pelas agricultoras quilombolas são produzidos pelas famílias da própria comunidade. E alguns produtos são vendidos em feiras da capital de Palmas, ok? Então, a partir daí, nós temos algumas perguntinhas. Ita não sabia o significado da palavra agroecologia. Então, vocês vão procurar aí no dicionário qual é o significado da palavra agroecologia e vão responder na perguntinha número 1. Na perguntinha número 2, ele fala assim, ó, quais são os produtos obtidos pela comunidade quilombola, que também eram produzidos pelos grupos humanos antigos, né? Então, vocês vão voltar lá no 4 e vão fazer uma listinha desses alimentos e vão colocar aí na pergunta número 2. Na 3, ele fala assim, ó, parte da produção na comunidade quilombola é vendida, ou seja, não é consumida pela comunidade, certo? Quando os primeiros grupos humanos começaram a se fixar em um lugar, o que eles plantavam também era vendido? Por quê? Aí vocês vão escrever o que vocês acham e o porquê. A família de Ita sabe da importância da agricultura para a sobrevivência de seres humanos em qualquer tempo e lugar. Hoje em dia também dependemos aí da agricultura para comer aí a nossa batata, nosso arroz, ok? Então a agricultura ela é praticada ainda até hoje, né? Então a importância da agricultura para a sobrevivência dos seres humanos em qualquer tempo e lugar. Contudo, ele também sabe que ainda há pessoas no mundo que, apesar do grande desenvolvimento tecnológico no campo, passam fome. Eles ainda passam fome, ok? Então vamos lá. A ONU, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Ita lembrou-se de uma aula que teve na escola sobre o conjunto de objetivos que os países membros da ONU,
ONU, Organizações das Nações Unidas, né, se comprometeu a cumprir a fim de melhorar a vida das pessoas. Entre esses objetivos está o seguinte: fome zero e agricultura sustentável, né? Se possível, conheça os demais objetivos do desenvolvimento sustentável acessando o site das Nações Unidas. Isso fica de sugestão aí para vocês estarem assistindo, né, vendo quais são esses objetivos aí das Nações Unidas. Aí, com base nisso, nós temos mais 3 perguntinhas aí. Você considera importante que esse objetivo seja cumprido? Você acha importante que esse objetivo aqui, ó, do fome zero e da agricultura sustentável seja cumprido? Por quê? Aí vocês vão escrever aí na primeira perguntinha. Na segunda, ele falou: o que você imagina que os países podem fazer para que esse objetivo seja atingido? Essa respostinha é uma respostinha pessoal, né? O que vocês acham que os países, aí a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando dos países, né? Como que você imagina que os países podem fazer para que esse objetivo de fome zero e agricultura sustentável seja atingido? Aí vocês vão escrever a respostinha de vocês na 2. E na perguntinha 3, ele fala assim, ó: o que se quer dizer com fome zero e agricultura sustentável? O que será que quer dizer isso aí, né? Aí a gente vai colocar aí na perguntinha número 3, tudo bem? E durante a conversa que estavam na hora de ir a uma feira de artesanato a pedido de Parapotira, que é a mãe do menino, né? Nessa feira, Ita pôde conhecer um pouco mais sobre a história do consumo. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Em breve estarei disponibilizando a resposta dos exercícios todos dessas páginas. Ok? Um beijo a todos.